não é a minha turminha 10 do Sebrae? É ou não é a 19FC10? São vocês mesmos. Estamos aqui começando mais um conteúdo top para vocês, tá? Trazendo as melhores coisas para que vocês continuem aí perseverantes, persistentes, para que a gente passe por isso juntos. E para isso, hoje nós vamos iniciar com uma reflexão, do coração para vocês, tá bom? Vem comigo. Trouxe uma frase para a gente conversar um pouquinho antes de a gente iniciar, para trazer positividade para vocês, para que vocês acreditem que tudo vai dar certo, né? E como a frase diz, às vezes as coisas demoram um pouco, mas elas acontecem, tá? Então, o seu propósito de vida, o seu objetivo, ele vai acontecer, você vai conseguir concretizar. Eu tenho certeza que um dos objetivos que você tem é concluir o seu curso, é se capacitar, e você vai conseguir essa capacitação, tá? Acredite, eu estou profetizando isso sobre sua vida. Então, receba isso. Pode demorar, pode ter alguns percalços, pode ter aí uma pandemia. Você já pensou que no ano da sua capacitação iria acontecer uma pandemia? Você vai ter uma história para contar, você vai dizer, olha, eu superei isso, eu vivi isso intensamente, mas eu não desisti e eu cheguei lá, né? São histórias da nossa vida que vão marcar para sempre. O importante é a gente saber esperar e não perder a fé. E não esperar sentado não, viu? Fazer a nossa parte e correr atrás, que é o que vocês estão fazendo, tá bom? Então é com essa palavra de otimismo, com essa força de vontade que eu começo o nosso conteúdo de hoje, tá? Tentando trazer a melhor coisa para vocês, da melhor forma, de forma objetiva, clara. Se ficar dúvida, gente, vocês sabem que eu sempre estou disponível, né? No horário lá da turminha de vocês, toda 2 às 4 da tarde, né? Então, de 2 às 4 da tarde, eu sempre vou estar disponível para vocês online, certo? Para vocês tirarem as dúvidas toda quinta-feira. E além desse horário, eu sempre tô disponível para vocês. À medida que vocês têm dúvida, manda para mim, que quando eu vejo, eu já respondo no grupo ou individual, seja como for, tá bom? Então, vem comigo que tá começando mais um conteúdo bacana. Hoje nós vamos falar sobre hemorragia nasal. Tema bem importante, um pouco polêmico, né? Muita gente já fez, eu fazia desse jeito, eu já fiz isso, já fiz aquilo. A gente hoje vai aprender e entender o que de fato deve se fazer, tá? Onde eu encontro esse material? Você vai encontrar lá no seu capítulo 11 do seu material, lá no nosso módulo de primeiros socorros, como vocês sabem que estamos, certo? A partir da página 51. Então, é aquele esquema, é abrir o material, é ler o material, grifar, fazer fichamento, fazer resumo, vir assistir nosso conteúdo, fazer as atividades. E dúvida, tira comigo, certo? Então, vamos lá, mais um capítulo, hemorragia nasal para vocês. Gente, primeiro eu queria que a gente soubesse definir o que é uma hemorragia, né? Quando a gente fala de hemorragia, a gente está falando de um sangramento, certo? Mas não é um sangramento qualquer, tá? É um sangramento mais intenso, um sangramento que tem mais encorpado de sangue, vamos dizer assim, tá? Então, nem todo sangramento, ele se caracteriza por uma hemorragia séria, mas a gente pode chamar, assim, um pequeno sangramento de hemorragia também, como sangramento nasal. Às vezes o sangramento nasal é pouco fluido que tá saindo, não é muito sangue que sai ali, mas a gente chama de hemorragia nasal do mesmo jeito, tá? O que eu queria que vocês diferenciassem era esses 3 tipos aí de hemorragia. A gente tem uma hemorragia que pode ser arterial, tem uma hemorragia que pode ser venosa e tem uma hemorragia que é capilar. A hemorragia arterial é uma hemorragia que acontece, como o nome já está dizendo, em uma artéria. E aí, se a gente lembra lá de anatomia, a gente viu que os sangramentos arteriais são bem mais sérios, né? Porque a gente viu que as artérias são vasos mais grossos, mais calibrosos, que levam aquele sangue lá rico em oxigênio. Quem lembra aí? Vamos lá. Relembrem aí pra mim. Bora, Rayane, tá lembrando aí as meninas? Vamos lá. Kelly, todo mundo relembrando. Então, a hemorragia é uma hemorragia mais séria, né? Na artéria, porque vai rasgar lá um vaso muito importante. Então, se sangra lá e sangra com muita rapidez, o paciente ele pode morrer desse sangramento, certo? Então, é um sangramento muito intenso, um sangramento que pode comprometer o indivíduo como um todo. Geralmente, esse não é o tipo de sangramento nasal, certo? Hemorragia venosa. A hemorragia venosa já é numa veia, tá? Então, a veia também leva muita quantidade de sangue, leva um sangue lá, né?
com uma quantidade bem grande de fluidos, mas que tá levando principalmente um gás carbônico. Lembra que aí até eu disse, gente, por levar gás carbônico, ele pode ir mais lento um pouquinho, ele não precisa ir tão depressa. Quem é que lembra lá? Valéria, lembra aí? Tá lembrada? Então, leva um sangue de maneira com a velocidade menor. E aí, quer dizer, então, que um sangramento venoso na veia é perigoso, mas não é tão grave quanto numa artéria, né? É aquele sangramento, gente, que a gente tem lá quando vão tomar medicação lá no hospital, bota soro, pronto. Bota lá um algodãozinho, alguma coisa, estanca, tá resolvido, certo? Já a hemorragia de capilar é uma hemorragia mais simples ainda. É só um vasinho pequenininho que se rompe. Então, não é tanto sangue, certo? Geralmente, a hemorragia lá do nasal, né, é só por um capilarzinho. É só um vasinho que se desloca. Por isso que não tem tanto volume de sangue assim, certo? Aqui é para vocês entenderem as gravidades. Sempre, quando pega uma artéria, é mais grave. Quando pega uma veia também requer seu cuidado, mas quando pega um capilar geralmente é mais tranquilo, tá? Geralmente, não estou dizendo sempre, geralmente a hemorragia nasal está associada a rompimento de capilar, tá? Então é um vasinho pequeno, minúsculo lá no nariz que é aberto com essa hemorragia, certo? Então, vamos definir, então, o que é o sangramento nasal. Então, a gente definiu o que é hemorragia, agora a gente vai falar sobre sangramento nasal. Então, sangramento nasal ou hemorragia nasal, também chamado de epistaxe, certo? É o termo médico para isso, é o fluxo sanguíneo por um exterior através do nariz. Então, a gente vai ver de forma exteriorizada o sangue saindo, tá? Então, ela ocorre após a ruptura de vasos, que na maioria das vezes são capilares, lembra que eu disse, os pequenininhos, lá de dentro do nariz. E aí, por eles terem uma natureza muito frágil, eles vão sangrar com muita facilidade por vários motivos que a gente vai ver mais à frente, certo? Vai sangrar e você vai perceber lá escorrer alguma coisa no nariz, tá? Então, aqui são as causas. Tem muitas causas, gente. Pra vocês verem aí, tem gente que acha, hemorragia no nariz é alguma coisa lá no cérebro, hemorragia no cérebro. Tem nada a ver, tá? Pode ser causado por um trauma, mas tem várias outras causas, certo? Então, o ar seco, então você tá lá num clima muito seco, você não é acostumado com aquele clima, tá viajando, mudou de cidade, pode fazer com que o nariz sangre, certo? Por quê? Porque as narinas, elas vão ficar mais ressecadas, sem hidratação, sem lubrificação e fica mais susceptível a infecções, a hemorragia, tá? Então, acontece bastante da gente ter lá sangramento nasal por mudança de clima, mudança de temperatura, mudança de cidade, certo? Cutucar o nariz, ficar lá cutucando, puxando, cortando, também pode levar a sangramento nasal, porque vai causar um machucado, vai causar uma lesão ali, e aí pode causar sangramento. Sinusite, então pacientes que têm sinusite, que têm rinite, que vive coçando o nariz, né, que tem muita alergia, também pode chegar ao ponto de ter o sangramento nasal, porque tá lá machucando a região da narina, certo? E aí vai desenvolver, consequentemente, um sangramento. Então, alergias, como eu já falei, uso de anticoagulantes, então as pessoas que usam AS, medicação, né, para afinar o sangue, que teve alguma patologia ali, como elas têm mais susceptibilidade a sangrar por qualquer canto, também aumenta o risco de sangrar pelo nariz, certo? Exposição a irritante químico, como a amônia, como produto químico muito forte, de cheiro muito forte, né? Esses produtos de alisante de cabelo, às vezes pode causar hemorragia nasal por causa da toxicidade do produto, né? Uso de substâncias inalatórias, como a cocaína, uma droga, né? É comum também o usuário ter sangramento nasal, certo? Porque aquela substância tóxica vai destruir lá toda a capilaridade do nariz, né? Pessoas que têm desvio de septo, né? Uma alteração anatômica lá e, consequentemente, nem conseguem respirar direito e também podem ter maior risco de sangramento. Algum corpo estranho no nariz, então, a criança que enfiou uma moeda, uma biloca, alguma coisa desse tipo. Ou até mesmo um cotonete que entrou demais, tá? Sprays nasal em excesso, sorina em excesso, tudo isso também pode aumentar o risco de sangramento, a rinite, né? E traumas do nariz. Então, a pancada direta, obviamente, também vai causar sangramento nasal, certo? O que eu faço, então? Isso é o mais importante para vocês, tá? Então, a gente tem que saber lidar com a situação de primeiros socorros, né? Não é à toa que o módulo é para isso. Então, é importante que vocês conheçam as causas, muito importante. Vocês precisam entender as causas, até para na hora que o paciente
chegar lá, ou você tiver com o seu paciente, você saber identificar mais ou menos, já é um idoso, tomando coagulante, acho que é por conta da medicação. Não, tava jogando bola, opa, então foi uma batida no nariz. Não, é uma criança que é muito alérgica, tem rinite, tem sinusite, opa, pode ser isso, entenderam? Então, a gente vai saber identificar a causa daquele sangramento se eu conheço as múltiplas causas. Agora, se eu acho que é só uma coisa, aí eu nunca vou saber identificar. Mas então, o que fazer? Então, se eu tenho lá uma vítima, uma pessoa, né, um paciente meu, ou até meu filho, alguém da família que chegue lá com o nariz sangrando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tranquilizar a vítima. É muito comum que eles fiquem muito agitados, né? Principalmente quem não é acostumado a ver sangue, fica muito nervoso, porque é algo no rosto, é algo que, né, impacta por ser no rosto. Aí aquela pessoa, meu Deus, estou sangrando aqui pelo meu rosto, tá saindo, e já se desespera. Então, é comum o desespero nesses momentos. Então, tranquilize a vítima, deixa ele ficar tranquilo, senta ele, né? Deixa ou em pé mesmo, mas deixa num local confortável e fala que tá tudo bem, que isso pode acontecer. Se você já souber mais ou menos a causa, diz, pode ter sido por isso, pode ter sido por aquilo, né? Afrouxar a roupa, deixa o paciente sentado e eleva a cabeça. Será que é para elevar a cabeça, gente? Eu trouxe isso aqui de propósito, tá? Esse tópico aí, sentar a vítima e elevar a cabeça. Isso é o que a maioria faz. Vocês acham que isso é correto? Pelas figurinhas aí de cima, eu elevo ou eu deixo praticamente na linha da cabeça, baixando só um pouquinho? O que é que tá o certo e o que é que tá errado aí? Então, essa recomendação aqui que tem, sentar a vítima e elevar a cabeça, é a recomendação que a maioria das pessoas fazem. Eu trouxe propositalmente para vocês entenderem que esse é um comportamento comum que é feito. E isso a gente não deve deixar o paciente fazer. Por quê? Quando eu deito a cabeça para trás, gente, quando eu elevo a cabeça para trás, esse sangue que está, né, saindo, ele não vai mais conseguir sair, pelo contrário, ele vai entrar mais ainda no seu organismo, e aí a gente lembra lá da anatomia, né, a região da epiglote, que tanto a região da via respiratória quanto a da via digestiva estão juntas lá em algum momento. Então, esse sangue que tá lá pelo nariz, ele pode descer para a boca, mas também pode descer para o estômago, para a parte da via respiratória, o paciente se engasgar, formar um coágulo, impedir a respiração. Então, a gente nunca orienta o paciente a fazer o movimento de deitar a cabeça para trás, apesar de ser a maioria dos comportamentos que a gente vê por aí, tá? Não é certo, porque isso pode aumentar o risco de engasgo, pode aumentar o risco do sangue ir para a cavidade digestiva, pode aumentar o risco de formar um coágulo. Então, é para fazer o quê? Como está aí nesse bonequinho com o verdinho. Então, a gente vai deixar o paciente sentado ou em pé e a gente vai pedir para que ele levemente coloque a cabeça para frente e comprima o nariz, certo? Então, o movimento é esse, nunca é esse aqui, ó. O movimento é esse. Deixa eu até botar eu grande aqui, como diz minha mãe, para vocês verem. Ó, nunca fazer isso, ó. É assim, a gente coloca um pouquinho para frente e comprime, tá? Olha que engraçado, tá vendo? Gente, então é assim que é para fazer, tá bom? Então, não eleva a cabeça para trás. Pelo contrário, bota um pouquinho para frente, tá? Não deixa suar o nariz, porque pode forçar e aumentar o sangramento, tá? Comprime 3, 5, 10 minutos. Coloca um pedaço de gás ou de pano limpo, tá? Porque se estiver passando muito sangue, para ir estancando e até para o paciente se assustar menos, para não estar pingando lá na mão dele. E encaminhar em que situações? Então, se a gente observar, pessoal, gravidade não tá melhorando, o paciente tá piorando, ou ele desmaia, perde a consciência, tá? Tem que ir. Então, após 15 minutos, se o sangramento continuar, é importante ter uma consulta médica. Se o sangramento do nariz ocorrer por um trauma, uma pancada, também é importante ir para ver, né, se tem alguma fratura, alguma coisa mais grave. Se você suspeita de fratura no nariz, como eu já falei agora mesmo, tem que levar, certo? Então, bolada, murro, pancada, uma queda, importante levar. Se você tiver sido a vítima de um acidente ou queda, né, por um sangramento que possa ser mais profundo, então, se você
desconfia que tem um sangramento lá mais profundo, né? Um sangramento causado até por uma fratura de algum osso do rosto, não necessariamente do nariz. Também é importante levar, certo? Ou se a pessoa tiver sangramento com frequência. Então, se sempre sangra direto, uma vez por semana, começou a sangrar mais de uma vez na semana, leva para investigar, certo? Além disso, se o paciente tiver hipertensão, porque isso pode significar que a pressão esteja tão alta, que os vasinhos lá do nariz, por serem muito pequenininhos, estejam se rompendo. Isso é perigoso, porque se o vasinho do nariz se rompe, um vaso de, por exemplo, o cérebro também pode se romper. E aquele paciente pode ter um AVC. Então, se o paciente é hipertenso e ele está sangrando o nariz, tem que investigar se não é a pressão que está muito alta, certo? A pressão às vezes se eleva tanto que o vaso não aguenta e rompe. E um dos vasinhos que mais rompe primeiro é o vasinho que for menor. E um dos menores é o do nariz, né? Os vasinhos que estão no nariz. Então, se tem sangramento nasal, o paciente foi hipertenso, vê a pressão, né? Pra gente investigar se tem a ver com a pressão. Se não tiver, ótimo. Mas se tiver, controla a pressão, tem que dar uma olhada, porque pode romper outro vaso do corpo, inclusive um vaso do cérebro, levando o paciente a ter um AVC, tá? Então, é importante isso aí. Beleza, meu povo? Então, por hoje era isso. Nós temos o nosso exercício de fixação, que vocês já sabem como funciona. Façam, gente. Não deixem de fazer, certo? Tudo bonitinho pra gente completar nossa missão. Trouxe uma questão aqui pra gente discutir. Em qualquer escola, muitas vezes, estudantes podem sofrer algum tipo de acidente ou intercorrência. Os primeiros socorros compreendem uma série de medidas que, embora não substituam um atendimento especializado, podem minimizar danos e evitar agravamento de situações problemas. Sobre procedimentos em caso de hemorragia nasal, é correto: A. Jamais inclinar a cabeça da pessoa para frente, pois isso pode causar náusea e vômito. E aí, eu falei, é para inclinar? Gente, e aí? Falei que é para frente, né? Não é para trás. Então, jamais é para trás. Para frente tem que fazer. Esse negócio de náusea e vômito não tem nada a ver aí, certo? Inclinar a cabeça da pessoa para trás? Não, falei que não. Deitar a vítima para facilitar a respiração. Além disso, não permitir que ela soe o nariz. Fato que pode aumentar o sangramento. A parte de assoar o nariz é verdadeira, certo? Mas essa parte de deitar a vítima para facilitar a respiração, nem sempre. Porque se eu deito, lembra que o pescoço vai ficar nessa posição. E aí o sangue pode descer pela via respiratória e, pelo contrário, impedir a respiração, não facilitar. Então, essa também tá errada, tá? E D. Eita, ficou errada as alternativas. É A, B, C e D, tá? Vou corrigir para vocês lá no conteúdo, não se preocupem não. Mas a D que tá aí como C, que é a D, tá? Não deitar a vítima, porque este movimento dificulta a respiração. Além disso, não permitir que ela soe o nariz, fato que pode aumentar o sangramento. Correto. Então, não deita, deixa sentado ou em pé. Faz um movimento com a cabeça, sendo estendida para frente, não para trás, e comprime, tá bom? Se persistir, leva imediatamente ao socorro. Beleza, gente? Nosso próximo conteúdo é sobre pressão arterial. Está imperdível. Vamos discutir muitas coisas importantes, tá? Um tema muito relevante, porque é muito difícil a gente não conhecer alguém que é hipertenso. Às vezes até nós mesmos somos hipertensos, né? Então é importante para vocês conhecerem, tá certo? Aguardo vocês, estudem. Até a próxima.